Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já construído do teu agir. Faz levantar do hoje vem os ossos secos, com teu poder, vem restaurar, dar longidão de caminhos, faz Senhor um povo forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. Sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já construído do teu agir. Faz levantar do vale, onde vem os ossos secos, com teu poder, vem restaurar, dar longidão de caminhos, faz Senhor um povo forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento Graça e paz, queridos irmãos, que a paz de Cristo abundantemente esteja aí com você. Uma boa noite a todos e celebramos hoje mais um momento de gratidão, de glorificação àquele que vive eternamente. Jesus de Nazaré, diz a Bíblia, é o seu nome. Então nós estamos muito contentes em poder
estar com os irmãos aí conectado, tanto pelo Instagram e também pelo Facebook. Queremos então, desde já, agradecer a todos os irmãos que também têm visto através do YouTube. Queremos então dizer aos irmãos que os irmãos não deixem de fazer a inscrição lá no YouTube, vai ajudando. Nós estamos acompanhando e estamos tendo aí os momentos de interação ali pelo YouTube, os que estão se inscrevendo e está ajudando a igreja. Queremos também, já nesse início de trabalho, a compartilhar com você de que amanhã o grupo da igreja estará aberto para que a gente possa então traçar aí o plano de reabertura, uma vez que os equipamentos, algumas coisas de adequação já foram instalados no templo e a gente pode então já ter o culto presencial. Faltando então agora somente a separação dos bancos, mas isso alguns detalhes, mas podendo então já iniciar os cultos presenciais, uma vez que nós estamos aí trabalhando aí o convívio, por enquanto, com todo o cuidado, zelo, aí o convívio com o vírus. E as lives vão continuar. Agora nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Pelo menos na quarta-feira a gente então terá a live. Agora, nos domingos a gente vai possivelmente gravar e ter aí a transmissão para a igreja, para os que não podem ir e poderem então acompanhar os nossos cultos ali. É uma maneira já de, agora nesse mês, muitos irmãos já ligaram procurando saber. Eu acho que já estão impacientes, alguns já estão impacientes, devido a todos esses meses, o templo fechado. Mas não é esse o motivo, mas sim, realmente, a necessidade já de reabertura. Então, nós aí junto com a igreja, nós vamos decidir aí a possível data de reabertura do santuário para os cultos presenciais. Quero lhe convidar agora para que a gente possa então orar. Vamos orar pedindo ao Senhor a continuidade da ação do seu Espírito sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado a Deus por este culto de celebração, mais um culto dedicado ao Teu nome santo, excelso, e como diz as Sagradas Escrituras, nome que está acima de todo nome. Então, Jesus, recebe o nosso culto de adoração ao Senhor. Há vários irmãos espalhados por vários lugares e que estão nos assistindo, nos vendo, de forma que outros também ainda haverão de assistir, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito continue trabalhando de forma muito especial e todos possam ir sentindo o toque, o trabalho do Teu Santo Espírito na vida de cada um, no lar, aonde quer que ele esteja. Assim, ó Deus, abençoa ou continua abençoando os lares, continua abençoando os filhos, pais, mães, avós. E hoje, ó Deus, que é um dia muito especial, comemorado o Dia dos Avós, então nós pedimos uma bênção aí especial em favor de todos os vovôs e as vovós nessa noite de domingo. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e oramos confiado no nome precioso de Jesus de Nazaré. Amém. Então, quero aí parabenizar todos os avós na noite de hoje
que nós temos aí então a oportunidade de celebrar nesse dia 26/7/2020, aí a oportunidade de celebrar então mais uma data comemorativa especial, que é essa data dos avós. Então todos os avós estão de parabéns, e aí um abraço muito especial a todos os avós da nossa PIB Morena. Então é com alegria que a gente então relembra essa data, e é uma data aí muito justa, muito especial para se comemorar e se agradecer às avós e os avós, que são segundo os pais, né? Pais duas vezes. Então, a alegria de ter os filhos e depois ter os netos, que são a segunda geração ali, é como que tivessem então gerado duas vezes. Então é um prazer esse dia tão especial de a gente então estar aqui parabenizando. Deus continue abençoando a todos vocês. Queremos então, irmãos, chamar a sua atenção para que a gente possa aí fazer a leitura do texto bíblico. Mas eu tenho aqui uma informação vinda do irmão Antônio Marinho, que é muito conhecido como Antônio Vilela, que ele pede orações pela sua saúde e de sua mãe, e hoje ele diz que houve uma perca em sua família. Uma prima dele faleceu com a Covid. Então devemos estar orando em favor desta família enlutada, em favor do irmão Antônio, que sempre está conectado com a gente, ao mesmo tempo que vem, então, frequentando, estando presente na igreja, na nossa igreja. Então vamos lá, irmãos, eu quero fazer aí a leitura bíblica com você, compartilhar o texto do Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, dos versos 1 ao 7. Você poderá, então, acompanhar com a gente, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que estás, ou por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? E se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominá-lo. Então está aí, e louvemos ao Senhor. Receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor. Aleluia, Jesus. Declare o Senhor ao único que é digno, ao único que é digno de receber
Nós temos aí, irmãos, um momento de a gente compartilhar aqui. E aí a irmã Sandra Cátia nos falou que seu esposo foi assaltado sexta-feira, agora que passou, e graças a Deus nada aconteceu com ele. Então louvamos a Deus pelo livramento que Deus concedeu à família e bem especial ali a Ronaldo. Então Deus continue ajudando, amparando e livrando de todo mal. Então, aí, irmã Sandra Cátia, Deus continue te abençoando, continue ajudando a tua casa, a tua família. Deus continue aí com vocês. Também a gente tem alguns outros irmãos, eu estou pelo Face, mas temos aí alguns outros irmãos que têm pedido aí oração e também agradecendo a Deus. O irmão Henrique nos solicitou aí o hino Alvo Mais que a Neve, e nós vamos atender ao irmão Henrique pela essa solicitação do hino, e já nós vamos então transmitir. Que meu apoio aqui através do irmão Renato e do irmão Adriano, que está dando suporte, está aí preparando o hino para que a gente possa já transmitir. Eu quero então continuar aqui
para que a gente possa trabalhar a palavra de agora à noite. Depois a gente dá uma pausa, como a gente tem feito em alguns momentos, e transmite então o hino Alvo Mais Que a Neve. Eu quero aqui trabalhar o texto com vocês, o texto do Gênesis. Hoje pela manhã trabalhamos Colossenses capítulo 3, dos versos 1 ao verso 4, e ali Jesus, falando através do discípulo e apóstolo Paulo aos irmãos daquela igreja, falou da necessidade de morrermos em Cristo e de fato vivermos uma vida nova e plena. Eu quero fazer aqui então uma ponte para que a gente possa perceber o quanto a Bíblia é interessante, o quanto a Bíblia é fascinante, porque a palavra de Deus nos fascina, ela é poderosa. Tem pessoas que têm dúvida, têm dificuldade, e aí diz assim: eu leio o Antigo Testamento e não consigo entender muito bem, o Novo ainda consigo entender, mas o Antigo Testamento parece que contradiz o Novo, ou o Novo contradiz o Antigo. Não é nada disto, na verdade. É que as formas, os momentos eram outros, e a forma ali de Deus trabalhar com aquela geração era uma, e de Deus trabalhar com a geração ali, naquele período já do Império Romano, do nascimento de Cristo, e agora, logicamente, com a igreja do século 21, ou seja, a igreja avançando no tempo, avançando no conhecimento, avançando através da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, da globalização. Não esqueça disso. A globalização, ela tem sido um mecanismo importantíssimo, porque agora, nesse momento, por exemplo, eu posso estar sendo visto em qualquer lugar do mundo. Então, perceba que através de pequenos aparelhos, como é o caso agora do celular, da internet, a gente gera a imagem para qualquer lugar do mundo. Então, as pessoas podem estar agora assistindo ou ver depois, não é? E tendo essa facilidade de acompanhar as notícias, informações, vida e assim por diante das pessoas e familiares. Então nós temos aí esse suporte que não deixa de ser um mecanismo muito forte, tanto para o bem como para o mal. Então, como tudo tem os dois caminhos, tanto o caminho do bem como o caminho do mal, então a globalização ela pode ser boa e pode ser ruim, dependendo como ela é usada. E aí a gente tem esse suporte hoje da igreja aí, que pode se conectar com o mundo inteiro, não é? A igreja tem esse mecanismo de falar até aos confins da terra, e nesses dias tem se falado muito, mas muito mesmo, através das lives, dos vídeos e assim por diante, de gravações, enfim, tem se falado muito, e esses vídeos, essas gravações têm chegado em lugares que os missionários talvez demorariam muito tempo para chegar. Isso não é em vão, porque isto vai se confirmar, então, a volta de Cristo Jesus. Ou seja, antecipa à medida que até os confins da terra se escute a respeito de Jesus. Para os irmãos terem ideia, por exemplo, o jornal, alguns desses jornais, que eu não vou citar o nome, mas um jornal aí de alguma emissora citou recentemente que
algumas tribos indígenas no Amazonas pegaram Covid e alguns vieram a falecer. Imagine bem, os irmãos, como está globalizado toda essa situação. Imagine que o vírus vem lá da China, passa pelos aeroportos, chega até o Brasil, infesta os estados e vai até as tribos indígenas isoladas no meio da floresta. Imagine como está assim essa globalização, essa facilidade da transmissão, do transporte, da chegada das informações e, inclusive, até das transmissões virais ou bacterianas. Então, é realmente uma facilidade muito grande e tanto serve para o bem como para o mal. Está servindo para o bem agora à medida que a gente está pregando a palavra e ela pode chegar em qualquer lugar. Ao mesmo tempo que o vírus também chegou, não é? Então, o vírus chegou atingindo todo mundo por conta da globalização, da facilidade do intercâmbio entre as nações, a facilidade aí que a internet promove, não é? E agora os mecanismos que fazem a transmissão com muita rapidez para que a gente possa então se comunicar com o mundo. Então, diante disso, eu quero aqui conectar os irmãos, usar essa palavra aí moderna, uma palavra talvez bem tecnológica, conectar os irmãos com o texto do Gênesis, para que a gente possa então fazer aí um aprofundamento daquilo que Deus falou naquele momento, o que aconteceu, ao mesmo tempo que a gente também relembra aquilo que falamos pela manhã do texto de Colossenses capítulo 3. E aí o Gênesis fala que Adão e Eva é um texto criacionista, e eu tenho sempre falado nisso. Quando eu falo texto criacionista, é um texto escrito aí de autoria por Moisés e escrito então para expressar a criação de todas as coisas, e aí ele usa uma linguagem simples, usa uma linguagem muito direta para dizer a finalidade pela qual as coisas surgiram. Então ele direciona a criação de todas as coisas, direciona a criação do mundo e também dos seres humanos. Aí seleciona através de Adão e Eva. E aí também nos mostra os episódios de bem-estar e de fracasso que essa família viveu e as famílias vivenciariam mais adiante. Aí nós temos o conflito muito intrigante, que é o conflito de dois filhos. Perceba aí que a Bíblia ela vai se encaixando, porque a gente tem esse conflito também lá com Abraão, com Isaac e com Ismael, que até hoje ainda repercute isso através tanto dos árabes como judeus, e nós temos aí a repercussão tratada agora na Bíblia através de Caim, que é o primogênito, e Abel, que é aí o mais novo, sendo então irmãos. E a Bíblia então vai tratar de um assunto muito importante aqui, que a Bíblia então está tratando que Caim é o primogênito. Eu quero que você possa aí estar ligando as coisas, ligando aquilo que a Bíblia quer justamente mostrar. Adão e Eva, o primeiro casal, então, tendo aí o problema da falha desse casal, que a gente já conhece, e a gente não vai entrar no mérito da questão, então, tanto Adão e Eva erram, mas agora vem os filhos. E ao chegar os filhos, a gente tem aí essa dupla que são distintas. Temos um que é o primogênito
e o outro que é o caçula. Então nós temos dois. O primogênito erra profundamente e o caçula acerta aí muito bem. Então é um negócio que a Bíblia vai mostrando esse quebra-cabeça. Como assim, pastor? Perceba então que o texto está nos mostrando que começa a cair, então, tendo inveja do seu próprio irmão. Mas por que ele tem inveja do seu próprio irmão? Porque ele ofereceu o segundo, o terceiro plano, o quarto plano, ao invés de oferecer a primícia, oferecer o primeiro. Lembra que nós falamos agora pela manhã, para quem viu a escola bíblica dominical, para os que não viram, poderão ver, então, a live da manhã, viram que nós falamos o topo da pirâmide, que importa que primeiro Deus esteja no topo e as demais coisas são justamente secundárias, então só existe o lugar para um. E a Bíblia está dizendo mais uma vez, perceba aí, nós falamos lá no texto Colossenses através do apóstolo Paulo, que estava há 3.000 e poucos anos na frente aí. Então veja aí, nós estamos falando do Novo e Antigo Testamento. E aí o que é que nós estamos vendo? O apóstolo Paulo falando que só há um espaço no topo da pirâmide para um lugar específico. E este lugar é Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, diz a Bíblia. E as outras coisas são secundário. Então, você não pode esquecer isto. Então, não se pode trocar Jesus por mulher, não se pode trocar Jesus por namorado, não se pode trocar Jesus por carro, por casa, por emprego, por família, por ninguém. Vocês lembram daquilo que foi dito por Jesus quando ele falou assim: aquele que não deixar pai e mãe por minha causa, então não é digno de mim. Lembra então que Jesus faz questão de dizer que ele deve vir em primeiro lugar. Então não se pode trocar Jesus por nada. Aquele que troca Jesus por as coisas secundárias está equivocado e afastado da verdadeira palavra. Então é aí quando nós encontramos a lição nos mostrando que só há espaço para um receber a adoração, o louvor, o todo da adoração, o todo do louvor, o todo da glória, o todo, então, de todo o poder e grandeza. Só há espaço para um. O texto está mostrando que o grande problema, o grande conflito aqui é que Caim não entendeu que Deus, ele requer e sempre exigirá a primícia das nossas vidas. Por que Deus requer a primícia das nossas vidas? Porque Deus criou os céus, a terra e todos os homens. Caim esqueceu disso. Que todos os homens foram criados por Deus, sendo Deus, então, criador de todas as coisas, governante e rei. Ora, se os reis da terra não querem ser o segundo nem o terceiro, avalie aquele que é criador de todos os reinos da terra. Então, não poderia ser diferente. Ele, portanto, merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele merece a primícia de tudo que a terra produz. Por quê? Porque ele é o Criador. Simplesmente isso. Ele é o dono, simplesmente isso. Ele é o Senhor. Ele fez, ele acaba. Ele é o início, ele é o fim. Então você não pode esquecer isto de maneira e hipótese nenhuma. Um dos grandes conflitos que a gente vê vivenciado na Bíblia é a mistura de sentimentos.
um dos grandes conflitos. E quando nós falamos de mistura de sentimentos, de afeto, de paternidade ou maternidade, em muitas ocasiões, ali aquela relação entre família, então nós temos às vezes alguns pontos aí bastante interessantes para que a gente fale agora. É o seguinte, uma mãe tem um amor profundo pelo seu filho e, logicamente, que a verdadeira mãe daria a sua própria vida pelo seu filho, assim como um pai daria a sua própria vida pelo filho. Mas esse amor, ele é grande, ele é verdadeiro, mas ele não pode, então, se opor ao de Deus. Ou seja, mesmo o amor de mãe, sendo tão grande e extraordinário, tão sublime, tão puro, tão fiel, não pode jamais se opor ao amor sublime de Deus. Ou seja, mamãe ou papai, ou vovô ou a vovó, tem que amar primeiro a Deus para depois amar aos demais. Não é interessante isso? Porque a Bíblia está dizendo isso? Porque não pode amar o Senhor em segundo plano, porque Ele é o primeiro, Ele é o último, diz a Bíblia. Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o começo e a Ele pertence todas as coisas. E então, se pertence todas as coisas, encaixa aí esse quebra-cabeça. Se pertence todas as coisas a Ele, então tua família, marido, mulher, filhos, netos, tudo foi Ele que fez, tudo foi Ele que te deu. Tudo foi Ele que te presenteou. Então Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. E jamais poderá nada se opor a Ele. Está me entendendo aí? Por quê? Porque assim como Ele te deu, pode sumir das tuas mãos. Ou não pode? Filho pode morrer, neto pode morrer, mulher pode morrer, marido pode morrer, família inteira pode ser dizimada, tudo pode se acabar. Por quê? Porque a Ele pertence a vida e a Ele pertence a morte. Assim como no texto lá do Colossenses, a gente vai ver Paulo dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. E quem está nele, então, tem a vida eterna. Quem está nele, perpetuamente verá a glória divina ou a glória dele. Quem não está nele, aí a Bíblia está dizendo, não verá a glória de Deus, mas verá o poder da morte e a sepultura. Então, é importante que a gente perceba essas duas vertentes. A vertente da glória divina, do poder de Deus, e a vertente do âmbito humano, do âmbito em que nós estamos agora em carne, com tempo limitado. Então eu quero que você perceba isto aí, para que as coisas na sua vida possam ter sentido. Ou seja, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu tio, sua avó, seus parentes, tenha sentido de ser, parente, é importante, mas jamais pode ser maior do que Deus. Não é? Jamais pode ser trocado, jamais pode ser negociado. Se tua mãe pedir para que você abandone o seu Deus, você então terá que dizer, mesmo de coração partido, ou mesmo que doa fortemente no mais íntimo da tua alma, mas você terá que dizer a ela, não posso deixar o meu Deus. Não posso deixar o Senhor. Não posso deixar aquele que me fez e te fez também. E tem autoridade sobre nós. Não posso negá-lo. Está me entendendo o negócio? Como é profundo essa raiz. Ela é profunda e nos mostra, então, através da figura de Caim e de Abel, aí, a vertente
da fundamentação em Deus, sendo Ele a primazia de todas as coisas e merece o melhor do melhor e não o pior do pior. Tem pessoas que estão acostumadas a dar o resto às pessoas. Tem pessoas que estão acostumadas a dar roupas rasgadas às pessoas, a dar aquilo que não serve mais ou que não presta mais. Às vezes não presta nem para dar e ele está dando. Não é? Tem pessoas que têm essa característica, mas a Bíblia diz que não é assim a conduta verdadeira. A Bíblia diz que a verdadeira conduta é que nós devemos dar a Deus o melhor. E é justamente aí o conflito familiar que se forma. E não é diferente dos conflitos familiares do dia a dia e do próprio século XXI da nossa sociedade. Ele está dizendo que tem um que vai servir a Deus de sinceridade e tem o outro que não vai servir com toda a sua sinceridade ou seu coração. É difícil a gente ver essa divisão, mas a divisão está dentro da própria casa. Lembra que Jesus falou isto? Jesus disse que os inimigos do homem não são os que estão lá do lado de fora, mas são os da sua própria casa que vão contender com ele por conta da sua própria fé. E aí Jesus está falando no âmbito de fé. Jesus está falando que a gente é inimigo um dos outros dentro de casa, nem deve ser. Jesus está dizendo que, em muitas ocasiões, os nossos inimigos na fé serão os de dentro de casa. Eles trabalharão para desanimar, para que nos vejam enfraquecidos ou caídos. É aí que ele está falando. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que Abel foi aprovado. Por quê? Porque Abel teve visão suficiente para perceber que o fruto da terra não era seu, ou o melhor fruto, as primícias da coisa não era seu, ao mesmo tempo que Abel percebe e tem essa sensibilidade de que Deus merece o melhor. Eu quero que você perceba aqui, então, a natureza de Abel. Eu quero que você perceba que ele está mostrando que Abel é a figura perfeita e Caim é a figura imperfeita. Mas não esqueça que nós falamos logo lá no início que Caim é o primogênito. Lembra que o primogênito de Deus, quem é? Jesus. E Jesus vai fazer o quê? Jesus vai consertar o que está torto desde o início. Por um só entrou o pecado no mundo, por um só houve a salvação do mundo inteiro por conta do seu sangue ou da sua expiação. Aí a sintonia que o texto faz, ao mesmo tempo que, sendo Caim um primogênito daquela família, sendo então Jesus o primogênito de Maria e de José, sendo ele o Salvador do mundo, aquele que de fato acertou e fez as coisas acertadas. Então, nós temos aí um elo muito importante, que é o elo do conserto. É o elo da figura perfeita, da figura aprovada. É o elo, então, que nós notamos que Deus está aprovando e consertando aquilo que está torto. Aí eu abro um parêntese e digo o seguinte, que Deus é Senhor para consertar aquilo que está torto dentro de um lar, dentro de uma família. É interessante aqui perceber que talvez alguém se questione por que Deus não perdoou Caim. Talvez alguém possa até fazer essa pergunta em casa. Mas é interessante que a gente diga também aqui que Deus não perdoou Caim porque Caim estava cheio de ressentimentos, de ira, de raiva. Se você vê o texto, que eu não vou poder fazer essa leitura toda aqui, porque não dá tempo, mas Caim está cheio de ira, de raiva, de inveja, aí de sentimentos negativos por conta da aprovação de Deus ao seu irmão
e também porque ele não chegou a ter a excelência da visão e da fé que Abel teve. Então é por isso que vai surgir aí a intriga e o primeiro homicídio mostrado pela Bíblia. Ao mesmo tempo, quando é feita então a demonstração da dificuldade que temos aí já no conceito familiar. E aí a gente pode dizer o seguinte, que não há família perfeita. Não há família perfeita. Vou te repetir para você gravar isso aí. Não há família perfeita. Então, se não há família perfeita, sempre vai estar os problemas sendo deliberados e a gente precisando consertar aí ou enfrentar os problemas junto com aquele que nos ajuda a consertar o que está torto, ou ao menos nos esforçarmos, a orarmos e esperarmos pela ajuda do Senhor, que nos ajuda a superar as dificuldades. Voltando aqui, é interessante que a gente perceba teologicamente que Caim vai então ser aí amaldiçoado para se mostrar então as duas figuras, a figura da bênção e a figura da maldição. A figura daquele que experimentou e a daquele que preferiu a bênção, daquele que experimentou e preferiu a maldição. O caminho é esse. Ou há caminhos de bênção, ou há caminhos de maldição. É o texto mostrando, então, através nas entrelinhas, aquilo que de fato ele quer mostrar para toda a sociedade, independente da época, da geração onde esteja. Ele quer mostrar justamente que há os dois caminhos. O caminho da verdadeira adoração e o caminho da falsa adoração. O caminho da primícia e o caminho daquilo que é o resto. Então, tem muita gente que tem ido para a igreja ou tem feito aí uma devocional, um culto, ou algum ato religioso, e nesse ato, então, pode-se ver o resto. E aí dizer assim, mas pastor, como é que ele está dando o resto? Porque ele, com suas atitudes, deixa então demonstrar que ele deixa tudo em segundo plano. Ao mesmo tempo que tem gente que vai demonstrar através de suas atitudes que coloca Deus em primeiro plano. Tem gente que antes de levantar da cama, ao colocar os pés no chão, já está agradecendo a Deus pelo dia, pelo sol que raiou, pela oportunidade de estar vivo. Tem gente que levanta, acorda, come, sai e depois que se lembra lá na frente que está vivo e que Deus existe. É mais ou menos por aí. Então, você percebe um que está atento e é primeiro e aquele que é segundo. Então, a Bíblia está mostrando de que Deus aprova o primeiro. E aí, nunca é tarde para consertar, não é? Às vezes você está correndo atrás de tanta coisa, menos das coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É assim que o texto vem nos colocando desde a manhã de hoje e nos mostrando a grandeza do Altíssimo. Também não podemos ver muitas outras coisas nesse texto, como a lei do Senhor, a lei que fundamenta então a maldição aí desta geração de Caim e a lei que fundamenta então a bênção sobre a vida de Abel, mesmo depois de morto. Perceba que a geração de Abel, isso aí seria um estudo mais alongado, a geração de Abel, ela é bem-sucedida e próspera sobre a face da terra, porque Deus, então, declarou que o caminho próspero é o caminho da obediência, é o caminho do acerto, é o caminho daqueles que ouvem a Deus e então o adoram em espírito e em verdade, respeitando então o direito
de Criador, respeitando então aquela posição lá da pirâmide. Ele está no topo e não sai dali. Já outros preferem então colocar Deus em qualquer outro lugar da sua vida, menos no topo. Então nós temos aí o texto nos direcionando para onde devemos andar. Devemos andar para o caminho do acerto, para o caminho da primazia, para o caminho em que Deus é o primeiro em tudo na nossa vida. Não dê o resto a Deus. Dê o que é de melhor a Deus. Devolva a Deus o que é de melhor. Não deixe Deus em segundo plano. Nós vamos aí, atendendo a solicitação do nosso irmão Henrique, e vamos colocar o hino solicitado e a gente volta já já. Nós temos, eu acho que é o quê? 8 minutos? Nós temos 8 minutos para quem está pelo Instagram. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ainda demorar mais um pouquinho aqui, porque o hino eu acho que vai... não dá 8 minutos, o hino dá 8 minutos, 5 minutos. Então, eu gostaria aqui de dar mais um pouquinho de tempo para que a gente possa, no período do hino, os irmãos estarem aí reintegrando, revoltando, né? Reiniciando, reintegrando não, reiniciando, reconectando, aí quem está pelo Instagram. Quem está pelo Facebook continua, porque são 8 horas de live, já o Instagram é só 1 hora. Então, eu quero te dizer aí que o pecado de fato é uma maldição, um atraso de vida. Desobediência é atraso de vida. Meu irmão, meu amigo, eu não sei qual é o empecilho que te impede de adorar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e a Ele oferecer o que tem de melhor. Eu não sei. Deus o sabe e você sabe. E se você não conseguiu identificar, peça a Deus que Deus te mostre aonde está o problema. Agora, eu quero lhe dizer que há tempo de modificar, mas não há espaço para a inveja, não há espaço para o homicídio, não há espaço aqui para se tentar sufocar o outro, para poder então você não viver, tentar viver tranquilo, por não conseguir viver com o sucesso do outro. É preciso que você pense, reflita e mude de atitude urgentemente. E aí a Bíblia pede para que você tenha a atitude de Abel. E a atitude de Abel é a primícia para Deus, sendo as primeiras coisas para Deus. Então, coloca teu pensamento, teu coração, tua vida e tudo que você tem e possui para Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Vamos aí à solicitação do hino e já já nós regressamos. É tempo que a gente toma uma aguinha também e na espiritualidade deste hino a gente vai construindo esse momento. Seja bendito seu sangue.
Muito bem, irmãos. Estamos voltando aqui e tivemos aí um problema com a nossa internet. Ela parou no meio do hino, mas nós vamos fazer assim, irmão Henrique. Na próxima live a gente vai colocar este hino novamente e ele há de tocar por inteiro. A internet está travando, né? E aí a gente não conseguiu fazer com que ele tocasse por inteiro. Mas pelo menos nós pudemos aí ouvir esse hino do cantor cristão 123, que é belíssimo. Eu quero que você possa aí continuar percebendo aquilo que nós estamos identificando no texto do Gênesis através da figura aí de Caim e Abel. Eu não quero aqui demorar muito, até porque eu sei que os vídeos não podem também ficar tão longos, não é? E aqueles que vão assistir terão aí vídeos longos para assistir. Então, eu quero que você aqui possa fazer aí uma breve conclusão. A conclusão de uma avaliação pessoal. De eu perguntar agora a você, como está a tua adoração? Como está então o teu altar? Como está as tuas ofertas? Aquilo que Deus tem dado a você e o que você tem devolvido ou retribuído com gratidão a Deus. E olha aí que eu não estou falando de troca, viu? Não é troca não, porque esse negócio de troca, isso não é do Evangelho de Cristo Jesus. Perceba aqui que Abel recebe então o direito de ter a sua produção acrescentada, ampliada, assim como Caim lá na lavoura teve também a sua produção ali ampliada. E quem fez a terra e fez germinar os frutos na terra não foi Caim. Caim simplesmente é lavrador, diz a Bíblia. Ou seja, o fruto brota de acordo com o milagre da vida que Deus proporcionou. E aí esse milagre faz com que tenhamos os alimentos, tenhamos então o que comer e o que beber. Porque pelo milagre de Deus de fazer com que a terra se torne produtiva para que eu e você tenhamos vida, de subsistência. Então é aí que está o foco da questão. Como está a tua situação com relação a essa primazia? É importante que você esteja observando e fazendo essa autoanálise. Por quê? Porque há tempo para se consertar. Se você está dando o resto, o segundo, o terceiro, o quarto, alguma coisa assim, ou se você realmente está tendo a conduta de dar o primeiro de tudo que, de fato, você tem ou possui para representar, então, a sua gratidão e a sua consideração e aí a demonstração de fé ao Deus Criador e bendito Senhor de todas as coisas. Então, o texto daí criacionista, ele faz esse momento aí em que nos mostra, através da figura dessa família e dos problemas aí encontrado familiar, esse direcionamento. Assim como outros também. Nós poderíamos aqui falar dos conflitos familiares, poderíamos falar dos conflitos internos, não é? Entre irmãos, entre parentes e por diante, porque o texto ele vai abrangendo tudo isto, porque ele é o início do primeiro casal lá,
aí tem a família e vai gerando então nessa genealogia aí netos, bisnetos, tataranetos de Adão e de Eva, que vão gerando então os netos que vão ser da linhagem bendita e os netos da linhagem maldita, daqueles que não quiseram adorar ou ao menos ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, essa na verdade é a palavra para todos nós hoje à noite. Talvez você esteja fazendo uma avaliação e aí você pode observar dentro de você, né? Se você não está fazendo, você está perdendo tempo, mas a oportunidade é para agora, de você observar o que é que tem de Caim e o que é que tem de Abel dentro de você. E que haja predominância de Abel mais do que Caim. Porque se houver Caim mais do que Abel, então, lamento te dizer que os frutos não são bons. Mas se houveres mais Abel dentro de você, havendo mais Abel dentro de você, você terá frutos benignos, frutos abençoadores, frutos de fato abençoados do Senhor para você. Então fica aí essa parte importante do início bíblico do livro do Gênesis, mostrando então os episódios da vida, os problemas que muitas vezes nós encontramos em meio à sociedade, em meio aos lares. E aí a gente precisa então observar, consertar enquanto é tempo. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo para consertar o altar e adorar o Deus vivo e verdadeiro que Abel adorou. Te convido hoje a adorar o Deus vivo e verdadeiro que Abel adorou com toda a sua vida, com tudo que ele tinha de mais precioso. E assim é o exemplo melhor que a Bíblia mostra para que eu e você sejamos e nos comportemos e assim possamos viver. Então fica aí dado o recado. Eu espero que você possa, através dessa figura ou dessa família, você possa enxergar em você o que tem de Caim e o que tem de Abel, e aí predominar, possa haver aí essa comparação e este conserto. À medida que, havendo aí total Abel dentro de você, então glória a Deus por isso, e preserve mais ainda, continue preservando, continue com este Abel dentro de você vivo até o dia do encontro com aquele que é o teu e o meu Criador. Tá certo assim? Deus continue com cada um e está dado o recado. Eu quero aqui compartilhar com você e dizer que, novamente reforçar para os que entraram depois, e dizer que a partir de amanhã até a quarta-feira, nós vamos dar esse intervalo aí, o grupo do nosso WhatsApp, que é o grupo aí da PIB Moreno, o grupo para informações. Esse grupo não é para bom dia, não é para informações, pedido de oração ou alguma outra informação muito assim de grande relevância, para também não encharcar os irmãos, porque um dando bom dia é uma coisa, mas 100 irmãos dando bom dia no mesmo dia é muita coisa. Então a gente vai abrir o grupo amanhã para que a gente possa então colocar lá a discussão, não é, da reabertura da igreja, a data específica para que a gente possa em comum acordo aí com os líderes da igreja, com os membros da igreja, com os congregados da igreja, que estão todos aí arrolados no grupo da igreja, possam dar
a sua opinião, a sua sugestão. E toda sugestão, como nós falamos logo pela manhã, toda sugestão é bem-vinda. Muitos irmãos me aconselharam e eu recebi o conselho. Sou grato por isto, sou grato pela decisão de muitos irmãos, de muitos conselhos, sou grato aí pelo entendimento e concordância e discordância, às vezes é até um ponto ou outro, mas sou grato porque houve uma harmonização muito bonita da nossa igreja com relação a este momento crítico de pandemia. Então, vamos mais uma vez dar esta lição aí, belíssima, de entendimento, de irmandade, compartilhando e vendo o que é melhor para todos nós, para todos os irmãos da nossa igreja. Então, fica aí, mais uma vez, só o lembrete para que os irmãos participem. E vai ficar, então, sempre a sugestão da maioria, tá bem? De repente alguém não colocar lá ou não achar que não, mas vai prevalecer a decisão da maioria para que a gente possa estabelecer aí e possa se pautar naquilo que foi estabelecido pela maioria e os conselhos e a voz de todos. Tá bem? Quero então orar com você agora. Agradecer aos irmãos conectados conosco, não é? Eu não quero aqui, irmãos, estar citando nomes, porque eu tenho citado alguns nomes, mas some aqui, nem dá para citar todos os nomes. E aí, para que a gente não cometa assim nenhum tipo de privilégio, né? Então não vou citar. Tem muitos irmãos conectados pelo Instagram, tem muitos irmãos e amigos conectados pelo Facebook. Um abraço fraterno, um abraço de saudade aí forte a todos vocês. E quero agora orar e suspender esse trabalho e retomaremos na quarta-feira de oração. Quarta-feira de oração, quando a gente já tem alguma decisão da data precisa da reabertura do templo para os cultos presenciais. Tá bem assim, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento em Tua presença. Obrigado, ó Deus, por este culto, por esta palavra, por estes ensinamentos, por esta fundamentação, pelos ensinamentos da Bíblia, que nos mostra as verdades dos caminhos que temos que seguir. Se o caminho da bênção, se o caminho da maldição. Se temos que seguir o caminho que Deus nos oferece, ou o caminho do homicídio, da raiva, do ódio, da vingança. Enfim, ó Deus, que possamos escolher o caminho correto, que possamos escolher as coisas boas que o Senhor nos oferece, para que possamos viver bem, abundantemente, de consciência tranquila e assim agradar a Deus e aí andar em paz com os homens. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos pelas famílias, pelos atritos, por aqueles inconvenientes que às vezes surgem dentro de famílias, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ajudar, mesmo diante das diferenças, possa haver harmonia e entendimento e que prevaleça, então, a visão de irmão, de irmã, de pai, de mãe, a visão maior de entendimento familiar. Assim, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor fortaleça as famílias e que as famílias possam, de fato, não renunciar a Cristo. Ainda que tenha que renunciar a pai e mãe por amor de Cristo, e que assim seja. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Aquele que não deixar tudo que tem ou possui por amor de Deus, não pode nem será digno de Deus. Então, possamos ter essa consciência. De fato, é uma decisão bem radical,
mas é uma decisão também soberana e estabelecida nos céus, na terra, e que ninguém pode mudar, porque Deus fez assim e assim se agradou, e assim nós te bendizemos e aceitamos, porque sabemos que o Senhor faz o que é de certo, o que é de melhor. Assim, ó Deus, continua abençoando a cada um que está nos ouvindo e vendo através dos mecanismos das lives, pelo Instagram, pelo Face e pelo YouTube. Deus continue, ó Deus, operando e trabalhando na vida do nosso povo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.